meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de como a Tecnisa olha a inovação e mostrar alguns projetos Lá que estão... fora, errar é super valorizado. Quais são os tópicos, né? O que eu como aluno, devo focar? Fala pessoal do Congresso, aqui é o Eric Rua, sou fundador do Engenharia Minuto e seja bem-vinda aqui à nossa palestra e a gente vai falar sobre empreender na engenharia. Será que ainda vale a pena empreender na engenharia? É uma pergunta, uma questão que todo mundo se pergunta, todo mundo fica com aquilo encucado. Pô, eu estou no 5º ano, estou no 1º ano, será que eu estou fazendo a faculdade certa? Ou eu já sou formado, já estou no mercado, será que é a hora de eu começar a empreender? Bom, a resposta, eu vou ser muito sincero, eu não posso chegar e te afirmar com certeza, porque tudo vai depender de você, do seu estômago para correr riscos. Mas eu quero que você entenda que não é todo o cenário que estão pintando aí, você tem que pensar um pouquinho diferente. E eu, ao mínimo, vou passar aqui algumas sacadas como se fosse uma cesta. Você pega nessa cesta aqui aquilo que te convém, aquilo que faz sentido para você e tenta aplicar ali na sua vida, tá certo? Espero que essa hora seja muito produtiva e que realmente te satisfaça e pelo menos te faça pensar realmente se vale empreender ou não na engenharia. Bom, para começar, empreender na engenharia, será que hoje é um bom negócio, mesmo com essa crise que está tendo? Porque, eu vou ser sincero, hoje a gente está falando aqui, já tem uma sequência de revista Exame que está saindo praticamente em toda a capa falando sobre a crise imobiliária. Então, tudo está apontando que tudo está ruim na engenharia civil. Como é que vai vir um louco e falar que pode ser possível empreender na engenharia civil? Bom, o que eu quero que você entenda é que não existe, quando eu falo, eu vou empreender na engenharia civil, não existe só o cara que vira uma construtora ou uma incorporadora. Não, existem diversos jogos que você pode jogar dentro da engenharia civil. Você pode ser, sim, um construtor, mas você pode ser um professor, você pode ter uma loja que vende material de construção, você pode ser uma loja, uma fábrica especializada em algum tipo de argamassa ou algum tipo de epóxi químico. Enfim, você tem diversos setores que você pode chegar e aplicar os seus conhecimentos de engenharia. Afinal, são 5 anos que você estuda e cada matéria, bota isso na sua cabeça, cada matéria é um segmento dentro da engenharia que você pode dar entrada e continuar até o fim da vida. Então você tem que entender o que faz sentido para você e entender como é que é o tabuleiro que a gente está jogando. Hoje eu não vou falar de ponte, eu não vou falar de nada de cálculo, nada. Eu vou falar de mercado. E eu espero que vocês entendam isso. A gente está trabalhando com mercado. Quando a gente trabalha com mercado, a gente tem que perceber o que está acontecendo na nossa volta. Porque o mercado é como se fosse um tabuleiro realmente de xadrez. Você vai ter algumas peças que você vai fazer uma venda. Ou seja, você tem algumas peças para chegar lá no seu comprador final e vender algum produto ou serviço. Isso é o mercado. Mas se você estiver tão focado em ser só uma peça do tabuleiro, você nunca vai entender o que tem em volta. Então, eu vou passar algumas coisas que você pode aplicar dentro da engenharia civil que estão começando hoje, né? Hoje é uma tecnologia muito nova, mas o pessoal já está aquecendo e trabalhando para isso se tornar realidade. Na verdade, já é real e muita gente ainda está tentando ver como é que traz isso para o Brasil. Então, no caso que eu estou falando é a impressora 3D. A impressora 3D hoje, ela é um material assim, ela só imprime plástico vagabundo. Não, não é isso. Existem impressoras 3D hoje que já imprimem casas inteiras. Em janeiro, quando eu fui numa feira, eu descobri que tem uma empresa na China que já está conseguindo imprimir 2 casas menos de 2 noites, ou seja, o cara começa à tarde, no outro dia, no final da tarde, no final da noite, já está pronta a casa. Então é 1 dia e meio para você imprimir 2 casas. Imagina o quanto que ele não economiza, imagina de quanto de HH, de homem-hora, ele não economiza só por fazer isso. Ou seja, todas as economias, isso daí, se uma casa hoje custar 150 mil para fabricar, ele consegue construir com 40. Se isso faz sentido para você, imagina você ser um dos pioneiros de trazer isso para cá.
Ah, mas é muito difícil, eu não tenho dinheiro. Tudo bem, mas você pode participar no processo. Você pode participar até no processo aduaneiro de trazer um produto desse para cá, da China para cá, porque isso realmente faz sentido. Você consegue construir um Minha Casa Minha Vida e ter uma margem de lucratividade infinitamente maior. Mas lógico, tem vários entraves, você vai ter que resolver isso daí. E eu só te falei de uma possibilidade, a gente tem diversas outras possibilidades, como um carro autônomo que não tem motorista. Imagina você fazer uma fundação, um processo de retirada de terra que você tinha que tirar 70 caminhões. Imagina você conseguir fazer esse processo de retirada de terra sem ter a pessoa do motorista, ou fazer que os seus equipamentos façam esse serviço por você. Ah, mas eu vou ter que isso daí ficar em mecatrônica? Sim, mas o cara da mecatrônica ele não sabe de civil, e você pode juntar com o cara, a gente chama assim no mercado essa ação de compor. Você pode compor junto com outro profissional que tem uma outra expertise para trazer uma novidade dentro do mercado, e isso faz a diferença, tá certo? Tenho algumas startups muito legais que eu conheço aqui na Engenharia Minuto. A gente trabalha com muita startup, a gente conhece muita startup. Tem uma em particular que eu acho fantástica, que ela trabalha com drone. Ele simplesmente utiliza o drone para fazer o plano cartográfico da cidade, e aí ele vende isso para a prefeitura, porque a prefeitura ela faz o IPTU mediante o quanto de área que o cara tem ali, né? Cada prefeitura ali tem uma composição, faz alguma coisa diferente, só que quando ele coloca o drone, ele já consegue aumentar até o IPTU, porque tem um monte de gente que constrói e não publica lá na prefeitura, e aí o cara chega e consegue aumentar o ganho de uma prefeitura. Olha que louco, o cara pensou diferente, e ele faz o quê? Civil, e ele mexe com drone. Então isso daí é fazer o quê? É pensar diferente e criar as suas oportunidades dentro da engenharia. Bom, mas para eu criar alguma coisa, eu preciso saber, vamos dizer assim, eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso saber para onde a gente vai. Não é simplesmente, eu vou criar uma empresa e pum, está feito. Não, ela passa por alguns processos que, se você não fizer, você pode se ferir lá na frente. Por que eu preferi falar se ferir do que se dar mal? Porque dói. Toda vez que você abre uma empresa, eu falo isso por experiência própria, e alguma coisa dá errado, cara, dói, porque todo mundo tem uma expectativa dentro de você, pode ser na família, pode ser seus amigos, e se de repente alguma coisa der errado, você vai ter um sentimento real de dor. Por quê? Porque você fica frustrado. Lógico, você tem que chegar e tem que sempre se animar, porque o mercado é difícil, inclusive o mercado da construção civil. Mas se você, de antemão, já começar a planejar, saber para onde você vai, a sua possibilidade de falha, ela diminui e muito. Eu estou falando isso para você fazer uma análise prévia do mercado onde você quer entrar. Não adianta nada eu falar, eu quero fazer uma loja de material de construção numa cidade que está falida, que ninguém está construindo. O que vai acontecer com você? Você pode ser o melhor cara administrador de loja de material de construção do planeta, ter o melhor software para administrar isso daí. Se não tem cliente, a sua loja não existe. Então você tem que já mapear o mercado, saber aonde você vai fazer isso. Lembra, você não pode chegar e falar assim, mas eu quero abrir uma loja aqui. Se o mercado não está bom, o mercado vai te fechar. Isso é real. A gente tem um ditado aqui na Engenharia Minuto que a gente não bate no mercado, o mercado que bate em você. Então você tem que respeitar o que o mercado pensa, qual o momento dele, e se faz sentido para o mercado e não para você ter uma loja de construção ali. Nota que eu estou mudando a perspectiva. Você tem que entender que abrir empresa é vendas. Você vai precisar vender. Se você não tem alguém que venda por você, você vai precisar compor com alguém que venda, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa também é que quando você planeja, você evita diversos erros, e aí você evita gastar dinheiro à toa. Ou seja, se você não planejar, você pode falhar, e a falha custa dinheiro, energia, saúde. Então é muito mais barato você falhar ali no papel, no seu planejamento, e ver que aquilo está dando errado, você pega, rasga a folha e joga fora, do que você ver que está dando errado e de repente você se vê sem dinheiro e sem oportunidade. Então pensa e planeja, coloca no papel,
procura aí coloca no Google Canvas, procura Canvas que o pessoal vai te mostrar como fazer uma empresa do início ao fim. Ah, mas isso daí eu tenho que fazer isso do início ao fim? Não, mas pelo menos te dá uma base. Se você passar 2 dias planejando no Canvas, tá ótimo, já parte para briga lá e vai fazer a sua empresa, tá certo? E a outra também é evitar retrabalhos, né? Porque muitas das vezes a gente chega, acha que aquilo lá vai ser uma boa, de repente, por causa de um problema, às vezes até jurídico, você não pode abrir naquela cidade, você tem que partir para outra cidade. Então, todo o esforço que você fez naquela cidade foi em vão. Faz sentido isso para você? Eu acredito que sim. Vamos lá. Depois que eu cheguei e fiz um planejamento, eu olhei todo o cenário e aí eu falei assim, ó, essa cidade comporta mais uma empresa de, sei lá, eu não sei a empresa que você quer, e vamos colocar aqui uma construtora, suporta mais uma construtora. Então, beleza, eu fiz essa análise, medi lá, ó, tem tantas pessoas construindo hoje, ó, não tem, as pessoas estão utilizando o quê? Minha Casa Minha Vida? Como é que eu faço? Você vai ter que virar perito em como, na documentação para liberar o Minha Casa Minha Vida. Você vai ter que facilitar a vida do seu cliente. Aí você fala, ah, mas na faculdade não me ensinaram. Não importa, cara, dane-se, isso é problema seu. Você vai ter que virar perito, você vai ter que estudar, vai ter que procurar no Google, vai ter que ir na Caixa, sei lá o que você vai fazer, cara, mas você tem que se virar, você tem que chegar e fazer acontecer, tá certo? Lembra, a diferença de um empreendedor e para um funcionário é que o funcionário sempre vai ter alguém falando o que tem que fazer. O empreendedor, ele tem que ser proativo, o cara tem que chegar lá e ir para briga, aí vê que tá dando errado, ele chega, ele repensa, ele fica bravo, ele vai, toma uma cerveja, relaxa, volta com outras ideias, mas é o cara proativo, que tá ali na guerra, pau batendo mesmo e vai para briga, entendeu? É isso que você tem que fazer. Beleza, tirando isso daí, pensei como é que é, se a minha empresa cabe ali, ela cabe. Eu acho que faz sentido, cabe ali naquela cidade, uma empresa, uma construtora de Minha Casa Minha Vida. Vamos começar a trabalhar. Beleza. Quando eu vou começar a trabalhar, eu tenho que definir, e muito bem definido, tá? Qual que é o meu posicionamento de mercado. Mas o que é posicionamento de mercado? Eu tenho que fazer que as pessoas entendam que eu vendo determinado produto e que se elas precisarem um dia daquele produto, ela tem que vir me procurar. Vou ser um pouquinho mais claro. Se você de repente chega e fala assim, eu vou criar uma empresa que só constrói minha casa, minha vida. Ok? Beleza, só faça isso. Tá? Não queira depois ficar vendendo casa de alto padrão, de luxo, isso e aquilo, porque é um jogo totalmente diferente. Tá? Minha Casa Minha Vida, você vai ganhar no quê? Volume. Tá? Em alto padrão você vai ganhar no quê? Qualidade. Então são jogos totalmente diferentes. E as pessoas elas têm que reconhecer você como um prestador de serviço daquele determinado serviço. Lógico, a minha parte de Minha Casa Minha Vida, de casas de baixo padrão, já está andando, está sozinho, eu coloquei alguém para tocar, eu quero abrir uma outra empresa disso daí, beleza. Não faça isso na mesma empresa, tá certo? Até uma coisa muito interessante, se você de repente é focado em fazer casa de baixo padrão, quem é de alto padrão, ele vai pesquisar e não vai querer você, porque ele vai achar que você vai levar os vícios da casa de baixo padrão para a casa dele. E aí ele não vai te contratar e você vai ficar aí achando que o mundo é ruim, o mundo é injusto, tá certo? Então você tem que entender isso daí. Mas você falou aí de construir, vale para qualquer área. Mesmo para, se de repente você tem uma empresa de locação de estação total para fazer, não sei, qualquer coisa, para fazer o gerenciamento, a planta geotérmica do local. Dane-se, qualquer coisa vale, independente do seu produto. Isso é mercado, você tem que se posicionar e as pessoas têm que entender o que você está fazendo, beleza? Bom, vamos lá, vamos para o próximo aqui. A minha próxima parte, eu sempre falo muito, quem me conhece até particularmente, eu falo muito de águia, ter visão de águia. O que é ter visão de águia? Né? Muita gente hoje está falando isso, tal, mas já é um pouco antigo, né? O que é ter visão de águia? Todo mundo assemelha a águia a uma visão mais espacial, lá de cima.
Por que é importante você ter essa visão lá de cima? A partir do momento que você está muito próximo do seu tabuleiro, imagina que o mercado é um tabuleiro de xadrez. A partir do momento que você fica muito envolvido na produção, gerenciando as suas peças, você não vê para onde o mercado está indo. E o mercado ele faz uma movimentação natural, né? Muito difícil de você prever isso daí, mas ela faz essa movimentação. E se você estiver muito lá embaixo, você não vai ver que o tabuleiro está se mexendo. Eu até brinco lá, quando a gente pensa assim, é um tabuleiro de xadrez, você pensa assim, é reto. Não, ele é um tabuleiro que parece... Imagina um tabuleiro flexível que está em cima do mar. Então ele fica mudando toda hora, todo momento. Então às vezes faz sentido você colocar aquela peça aqui, mas se você colocar por causa da ondulação, aquela peça vai cair. Então você não tem que fazer isso daí. Você só vai ver essas ondulações se você tiver uma visão de águia, uma visão espacial, uma visão macro do seu mercado onde você está inserido. E quem são essas peças? O que está inserido nessas peças? Tá? É o seguinte, nessas peças vai ter, vamos dizer que você está com as peças brancas, né? Você está com as peças brancas, é a sua empresa, beleza? E aquelas peças é o que você consegue movimentar. Só que a gente tem os concorrentes, vamos dizer que tem as peças verdes, tem as peças amarelas aqui do lado, são todos os seus concorrentes. Então você tem que entender quais são as movimentações do seu concorrente. De repente você está fazendo um esforço hercúleo para conseguir fechar o contrato com uma pessoa, só que aquele contrato já está fechado com uma outra empresa por causa de, não sei, de repente o cara é parente ou tem alguma afinidade já com a outra empresa, com essa outra empresa. Você tem que entender o que o mercado tá fazendo e como está se movimentando. E lá do outro lado vai ter o cliente. Então eu só tenho os meus rivais? Não. Eu tenho outras peças que compõem esse cenário. Uma peça, lógico, é o cliente, é você, o seu concorrente. A gente tem também a barreira de entrada do seu negócio. O que seria a barreira de entrada? O quão difícil que é surgir um concorrente seu. A gente tem também uma outra barreira que é dos seus fornecedores. Os seus fornecedores é importantíssimo, tá? E você também tem uma outra barreira que é o mercado político, que interfere e muito, eu acho que eu não preciso dizer o quanto interferiu na indústria da construção civil, o mercado político esses últimos tempos. Eu vou contar até um case que aconteceu comigo. Teve um tempo que a gente representava um material, tá? Era uma laje que a gente representava e a gente vendia em determinado local. Imagina assim, eu consegui um cliente e eu vendi lá numa cidade que só era atendida por uma concorrente. Então a gente estava abrindo um novo mercado e estava mexendo na seara de um cara que estava reinando lá sozinho. Olha só o que aconteceu. O meu concorrente ligou para um fornecedor, porque eu vendia a laje, né, mas eu vendia o pacote. Então vinha a laje e depois vinha as lajotas. O meu concorrente ligou para o meu fornecedor de lajota, falando que se entregasse para mim, ele ia suspender não sei quantos caminhões que ele já tinha comprado e ia comprar do concorrente. Esse meu fornecedor, ele já ia me ligar e falar, estou nessa situação. Não contente, esse meu concorrente fez o quê? Ele falou assim, só que você só vai avisar que não vai entregar no dia. E foi isso, eu fechei negócio, prometi, e um dia antes esse fornecedor me ligou, contou a história e falou, só pude te avisar agora, estou te avisando, não vou te fornecer. O outro fornecedor, uma outra olaria que tinha, era 300 quilômetros dessa cidade, era uma cidade aqui do interior de São Paulo. Rapaz, 250 quilômetros. Eu tive que buscar 250 quilômetros esse material, porque eu já tinha vendido, o cara já tinha pago. O cara me devolveu o dinheiro, porque eu já tinha pago o material para ele, ele me devolveu o dinheiro, então eu tive que esperar o banco passar para minha conta para eu comprar em outro lugar muito mais caro e consumiu praticamente todo o meu lucro, tá certo? Isso aconteceu e acontece muito. É muito comum acontecer no mercado da construção civil. Então, se prepare psicologicamente para você enfrentar isso daí, tá certo? Quando a gente fala do tabuleiro de xadrez,
é muito... todo mundo assemelha a isso, porque fica muito mais divertido você entender que o mercado é um tabuleiro de xadrez. Só que você sempre tem que entender que o tabuleiro, ele é quem manda nas escolhas. Nem sempre o que é mais coerente acontece. A gente tem aqui... a gente sempre fala, né, que o mercado é implacável, ele não comete erros, ele não aceita seus erros. O mercado é implacável, ele vai com você, ele vai sem você ou ele vai sobre você. Então você tem que ficar atento para fazer essas coisas, para você entender essa movimentação toda, tá certo? Bom, vamos lá, vamos para a próxima. Eu decidi então, eu vou abrir a minha empresa, não sei do que, dentro da área da construção civil. Vou ver se é economicamente viável. Pode ser que abrir uma construtora hoje nessa crise não faça sentido, mas pode ser que eu fazer uma agência de reparos em casas possa fazer sentido. Eu ouvi de um dos nossos alunos aqui do Engenharia Minuto, a gente tem um grupo fechado chamado Engenharia Eagle, e ele me falou uma coisa muito interessante. Se as empresas hoje, as indústrias, não estão construindo, elas não podem simplesmente parar e não investir para a construção. O que ela tem que fazer? Manutenção, arrumar o que ela já tem. Então ela vai gastar de um jeito ou de outro, pode ter certeza. Então se o pessoal não está construindo, faça manutenção, busque fazer manutenção, arrumar o que já está velho, mas que ainda está bom e ainda vai servir. E por aí vai. Busque alternativa para fazer isso, tá? Quando você pensa, encontrei um mercado, eu acho que esse mercado aí de reparos vai ser uma boa. Beleza, eu tenho que dividir isso como se fosse um projeto. Então, todo projeto, tá? Vou até falar uma definição do PMI, que é o órgão que gerencia ali o gerenciamento de projetos, né? Ele passa algumas boas práticas. E uma delas é assim, você pegar todo o projeto e dividir ele em pelo menos 5 partes, tá? Você vai ter a iniciação do projeto, você vai fazer esses estudos preliminares, você vai fazer um planejamento, que estudo preliminar é diferente de planejamento, tá? Planejamento você vai colocar toda a sua parte físico-financeira, você vai colocar todas as suas atividades que você tem que fazer até atingir determinado momento, até determinado grau. Você vai vir para a parte de execução, depois da execução você vai vir para o controle para saber se realmente está fazendo sentido fazer aquilo, e depois você vem para uma parte de encerramento. Mas encerramento eu vou fechar a empresa? Não, se você está abrindo uma empresa, né, você vai fazer o encerramento quando ela entrar no momento que ela vai começar a ficar cíclica, né, quando ela vai entrar em operação. Então você vai ter um encerramento. Cheguei até aqui, no encerramento eu tiro algumas lições, e ali vai ser muito interessante para o quê? Para entender se eu quiser replicar o meu negócio, ou de repente entender como é que vai ser o controle dessa atividade que vai ficar cíclica, tá? Então nessa divisão, eu vou falar algumas áreas que você tem que botar na cabeça já para começar a pensar, tá? Quando a gente fala de uma empresa pequena, a gente fala que a gente tem uma eu-presa, eu faço tudo. Independente disso, que você vá fazer tudo, você tem que botar o chapéu cada hora de alguma coisa. Então você uma hora vai colocar o chapéu de vendedor e você vai lá vender. Depois você vai trocar o chapéu do vendedor, vai colocar um chapéu ali de engenheiro e você vai fazer as suas atividades. Depois você vai chegar e vai fazer o seu papel de administrador, o seu papel de financeiro e o seu papel até da parte jurídica. Se você for pequeno, você vai fazer tudo isso sim. Tá certo? Mas se você já tiver um pouco mais de robustez, você começa a compor com outras pessoas. Bom, na iniciação você vai ter sempre o quê? Qual que é a parte vital de qualquer empresa? É ela ter cliente. Então toda empresa, no mínimo, ela tem que ter um cliente, porque senão ela não existe, tá? Então a primeira fase da sua empresa sempre vai ser a sua parte comercial, a sua área comercial, onde vai buscar prospectar clientes, pessoas que estão interessadas no seu produto, nas suas soluções. Depois disso, você vai ter que ter uma parte, se você vai fazer o outro, tanto faz, mas uma parte para fazer o orçamento disso daí, para ver se faz sentido para você estar vendendo aquilo. Por exemplo, faz sentido para mim fazer uma casa a 150 mil e vender por 130? Não faz. Se você não fizer um orçamento,
você está morto. Você não sabe o quanto está gastando. E quem não gere não tem empresa, tá certo? Quem não tem esses números não tem empresa. Depois que você fez o orçamento, você vai colocar o planejamento em cima. Note que são duas partes totalmente distintas. Eu faço o orçamento e aí depois eu venho com o planejamento com todas as atividades que eu vou fazer do início ao fim. Depois disso, que a gente junta esse orçamento, planejamento, eu parto para o filé mignon, que é o sonho de todo mundo, de todo engenheiro, que é a execução. Eu vou lá engenheirar, eu vou lá gerenciar um projeto, eu vou tocar uma obra, ou eu vou, dependente do que você quer fazer, eu vou lá e vou fazer a minha execução do serviço ou entrega do produto, ou confecção do próprio produto, tá? Então, você já viu que tem 3 áreas que você tem que fazer. Depois, você tem que voltar para a parte comercial, que você vai entender que tem todo esse processo, e você volta para a parte comercial para ver se aquilo ainda está dando lucro, ou se você consegue embutir mais produtos dentro, ou serviços dentro daquele contrato. Ficou nebuloso? Eu vou te explicar. Toda pessoa, quando compra, ela está prevendo ali gastar R$100. Só que quando ela abre a carteira, se você colocar outros produtos acessórios, né, a gente chama isso de upsell. Quando a gente coloca outros produtos, ela já abriu a carteira, cara. Ela tendenciosamente, ela chega e compra também. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma casa e de repente o cara já está gastando com tudo aquilo. E eu chego pro cara e falo assim, cara, você não quer colocar uma banheira no seu quarto? Sua mulher merece. Ou imagina você chegando em casa lá, ó, vou tomar um banho de maneira, vai estar lá, você, sua esposa. Eu sei que a gente está aqui já, você já está gastando, mas imagina, isso daqui vai ficar pro resto da vida. Você não quer colocar uma banheira? E nisso você já fecha negócio, que você pode colocar isso daí, compor no seu preço, essa venda dessa banheira dentro do seu custo. E aí você chega e vende para ele mais um produto dentro já do que você já está vendendo para ele, tá certo? Tudo definindo suas margens de lucro, tá? A gente chama isso de BV, tá? Então, por exemplo, se eu estou gerenciando um projeto e eu busco outras empresas, é comum em alguns lugares você ter participação nisso daí. É diferente de bola, é diferente de você pedir dinheiro para as indústrias para indicar, tá certo? É diferente. Se você já está compondo, você está cobrando o serviço de gerenciar aquela compra. Note bem essa diferença, porque se você chegar e apresentar o cara e o cara fizer a venda direto para o cliente e ele te pagar por fora, isso daí já é fraude, isso daí você já está passando a perna em alguém. Mas se você está gerenciando um projeto para o seu cliente e você fala assim, ó, você não quer adicionar isso daqui? Você vai buscar o fornecedor, vai ver qual desses fornecedores tem o melhor custo-benefício e você vai colocar dentro do projeto. E disso daí você pode cobrar o seu BV, tá certo? Então, tome muito cuidado com essas duas coisas. Não faça o errado, tá certo? Bom, partindo disso, a gente parou aqui na parte comercial, a gente vem para o nosso planejamento. Tudo isso você viu que já foi antes mesmo de começar. A gente foi lá com a execução, a gente viu a execução, o pessoal sabe o que tem que fazer e tudo mais, mas parou por ali. E aí a gente vem para o nosso planejamento. No nosso planejamento, ele tem que informar tudo, a parte comercial tem que informar tudo que foi negociado. E o pessoal de planejamento começa a definir quais são os requisitos, o que pode entrar, o que não pode entrar, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Às vezes tem que renegociar, mas tem todo esse processo. E nesse processo vai entrar recursos humanos, contratação, o pessoal do financeiro, o pessoal da contabilidade, entre outras coisas. Tudo isso daí você precisa saber para estar administrando uma empresa. Comecei a minha obra, aí é a execução, é o que você aprendeu na faculdade, aí é a execução do seu produto em si, beleza? Fechou. Só que quando começa a execução, eu tenho uma outra partezinha que faz sentido você sempre tocar, que é o quê? O controle. Por quê? Será que o que eu negociei lá atrás, o meu pessoal executando, realmente está sendo feito e está sendo bom para mim? Eu estou tendo lucro com isso daí? Tem que fazer sentido, porque de repente você pode chegar e falar assim, não, peraí, não faz mais sentido, e você para a obra. Tinha uma obra que eu estava ajudando a auxiliar, né? E
nessa obra descobriu-se que tinha uma contaminação química no solo. Quando aconteceu isso, a gente teve que parar a obra, né? Eu estava nesse tempo eu estava em coordenação de várias obras, né? E nessa determinada obra parou-se a obra, até vir o pessoal, né, para avaliar se dava para continuar e tudo mais. Acabou que a gente teve que fazer retirar esse material e colocar num lugar específico lá que a prefeitura destinou. Ok, só que isso me atrasou a obra. Eu só continuei a minha obra quando o meu cliente aceitou que essa parada de produção não era culpa minha, porque eu não tinha como verificar que o solo dele estava contaminado do jeito que estava, né? Então o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um pleito. Eu pleiteei para ele aumentar o valor, né, para pagar os custos do meu tempo parado, tá certo? E só com controle que você consegue descobrir isso daí, beleza? Caber nesses 40 minutos, 50 minutos de palestra, tá? Bom, eu venho com os controles, eu tenho também a minha parte de qualidade, que vai verificar se o que eu estou entregando realmente é o que foi acordado entre o cliente, entre você e o cliente. Isso pode ser que você faça, mas pode ser um terceiro que faça. Então tome muito cuidado com isso daí, beleza? Vamos para o próximo, então. A gente tem também, falando da parte de construção civil, mais obra mesmo, a gente tem um cara muito importante, eu julgo um dos caras mais importantes e mais pressionados quando a gente fala em corrupção, que é a figura do comprador. Eu falo isso porque eu já gerenciei várias equipes de compradores e o pessoal, a gente tem que trabalhar a todo momento para eles fazerem exatamente como manda o figurino, porque qualquer coisa que ele faça diferente, na verdade assim, se ele fizer tudo certo, a obra sempre vai falar que o comprador está levando alguma coisa. Isso é fato, cara. É como se fosse toda obra já tem um preconceito com a figura do comprador. Mas, na verdade, o comprador, na maioria das vezes, ele é um cara íntegro, porque todo mundo sabe que ali é um momento muito crítico da construtora propriamente dito, do projeto propriamente dito. Então, esse cara, se possível, você sempre colocar ele muito próximo de você, porque esse cara, ele vai ser o pilar se você está comprando bem ou não, porque na construção civil a gente tem um problema crítico de corrupção, tá certo? E depois disso a gente tem o nosso administrativo e o departamento de financeiro, que vai mostrar para a gente se está tendo lucro ou não, se a gente está comprando certo ou não, se a gente está entregando e recebendo da maneira certa ou não, e a parte do administrativo, que vai controlar nossas horas extras, a nossa parte do departamento de pessoal, entre outras coisas. Beleza? Bom, toda vez que eu tenho um projeto, eu tenho um encerramento, eu tenho que entender que o encerramento, a desmobilização é uma parte muito importante. Então, se a gente está falando aqui de empresas que vão continuar um ciclo, uma loja de material de construção, uma indústria que fabrica peças para... Você vai entrar num momento ciclo. Beleza, mas se você está entregando projeto, essa parte de encerramento ela é extremamente importante. Eu vou te explicar por quê. No encerramento, toda desmobilização é o momento onde se ocorre a maior quantidade de furtos dentro de uma obra. Como acontece isso? Some, começa a sumir material. Então tinha uma impressora aqui, você pega para colocar na caçamba lá, quando você volta, some. Então tem que tomar muito cuidado, porque quando fechar a obra, entregar, você simplesmente colocar uma equipe reduzida e controlar muito bem esse processo, tá certo? Algumas empresas, né, por exemplo, eu tive alguns problemas porque eu tinha algumas obras muito grandes. Então eu tinha uma obra que era 22 milhões a obra. Imagina o tamanho do canteiro de obra. Tinha 750 pessoas dentro desse canteiro. Então a gente tinha muito material, desde marmita para o cara comer no campo, até furadeira, medidores, tudo de extremo valor que eu podia levar para as outras obras. Só que o material começa a sumir, eu tive que fechar o canteiro e fazer essa desmobilização
passo a passo. Então, para você que está na obra, tome muito cuidado com isso daí. E depois do encerramento, você vai vir com o seu departamento comercial, juntamente com o financeiro, e verificar se essa obra deu lucro ou não. Lembra, principalmente para você que é uma empreiteira pequena, lucro de obra não é giro de caixa. Às vezes a gente acha assim, nossa, eu faturei 500 mil. Aí você olha lá 500 mil, mas só que você gastou 495. Cara, você está apertado, está errado. Então você tem que tomar muito cuidado com isso daí. Beleza? Bom, acredito que eu falei de uma forma muito rápida. Acredito que eu falei de uma forma muito superficial. Se você quiser mais conhecimento dentro do Engenharia Minuto, tem vários vídeos, acho que a gente tem mais de 600 vídeos falando sobre obra, falando o que acontece sobre obra, o que acontece na parte do AutoCAD, na parte de mobilização, desmobilização. Dentro do Engenharia Minuto você consegue tirar muitas dúvidas, tá certo? Então convido você a seguir a gente nas redes sociais, né? No YouTube, a gente tem YouTube e o Facebook, que está postando sempre conteúdo relevante para a área da indústria da construção civil. E pense numa coisa, sempre quando você for pensar em fazer o seu negócio, repense o como fazer o seu modelo de negócio. Pode ser que o modelo tradicional ele esteja desgastado nesse momento. Entenda que o mercado ele é volátil e você, como empresário, tem que entender, tem que observar o que o mercado está pedindo e fornecer o que o mercado está pedindo e não o que você sonha em fornecer. Eu acho que esse é o principal conceito. Eu sei que quando a gente sai da faculdade, você fala, pô, eu passei 5 anos estudando para fazer isso, mas às vezes não dá, às vezes não é o momento. Então, convido você a refletir sobre isso e espero, ao mínimo, ter colocado uma pulga atrás da orelha aí para saber, pô, será que agora é a hora de investir? Será que agora é a hora de eu fazer uma construtora ou fazer uma coisa diferente? Nota, eu nunca vi tanta startup de construção civil aparecendo no Brasil. Uma delas pode ser a sua, tá certo? E por último, eu sou um entusiasta da engenharia e eu sempre deixo aqui a nossa frase e eu queria falar para vocês, cara, eu fiz engenharia porque eu amo e não vai ser por causa de uma crise que vai tirar isso daí de mim. Então eu acredito na engenharia, eu acredito que a crise só vai acabar quando nós engenheiros botarmos para pensar como resolver esse problema e com certeza a gente é a vanguarda do Brasil, tá certo? Espero que você tenha curtido, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! O meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de como a Tecnisa olha a inovação e mostrar alguns projetos Lá que estão... fora, errar é super valorizado. Quais são os tópicos, né? O que eu como aluno, devo focar